Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Meu nome é Honorina Luna. Nós vamos dar continuidade às palestras desta semana. Sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, e hoje nós vamos contar com a presença da nossa irmã Marilourdes Feijó. E Marilourdes vai falar sobre o Sermão da Montanha. Estamos aguardando. Marilourdes Feijó. Existe uma fala de Mahatma Gandhi que diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanha a importância das palavras do Cristo nesse sermão. Marilourdes está chegando, nossa amiga, trabalhadora do centro há muitos anos. Olá, querida! Boa noite! Boa noite, minha querida Honorina. Muito prazer que eu tenho aqui. Estou dirigindo sua palestra. Para Minha mim é uma querida, honra muito grande. que isso. A honra é toda minha. Sua eloquência, seu carisma. Sempre presenciei, tive a oportunidade de participar lá de forma presente. Hoje estamos aqui de forma virtual, mas a energia, o carinho é o mesmo, com certeza. Com certeza. Ok? A gente vai dar início, vou fazer a prece, os avisos eu deixo para o término, ao final da sua palestra, para que nós possamos aproveitar o máximo possível suas palavras, que certamente com esse tema, o Sermão da Montanha, vai vir recheada de coisas boas. Não poderia ser diferente. Agradecer a presença de todos, espíritas, não espíritas, quem está chegando pela primeira vez, quem já acompanha os trabalhos. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir ao Mestre Jesus que possa nos guiar, ao mentor da casa, Aristides Monteiro, a todos os espíritos de luz que possa lhe auxiliar nossa irmã e trazer à sua mente todas as palavras do Mestre Jesus, que são tão gratificantes para todos nós. Assim seja. Com a palavra você, minha querida Marilourdes Feijó, o Sermão da Montanha. Olá, não é? Todos Olá. esses amigos e amigas que estão aqui neste momento reunidos para o nosso habitual encontro doutrinário. Não podemos esquecer a nossa gratidão a Deus, ao NEAM e à irmã Honorina, todos, né, trabalhadores que se empenham, se esforçam para a realização deste trabalho. E o tema, Honorina, como já foi bem divulgado, versará sobre o Sermão da Montanha, considerado por grandes vultos da história, independente de qualquer crença, de qualquer cultura, como uma das mais brilhantes revelações que o Mestre Jesus nos outorgou. Consideramos um verdadeiro presente
de amor que, como uma bússola, norteia nossos passos com muito mais facilidade, com equilíbrio e até mesmo com muita alegria. São verdadeiras instruções preciosas que nos facultam o exercício da resiliência diante das circunstâncias, muitas vezes, Honorina, tão adversas, mas são necessárias para o nosso caminhar, irmanando-nos nesta dinâmica e inevitável transição planetária. Vários irmãos estudiosos, pesquisadores, principalmente do movimento espírita, têm sim realizado exposições com muita eloquência, contemplando-nos com as pérolas das bem-aventuranças e, inclusive, com riqueza de interpretação e muita beleza. Não é à toa que encontramos, ao longo desses anos que a gente estuda, que a gente lê várias obras, citações com esta máxima de Jesus. Como, por exemplo, você estava aí na abertura já comentando, né? Essa que até hoje está por aí ecoando em nossos corações. Abre aspas. Se toda a literatura espiritual da humanidade extinguisse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Fecha aspas. O grande e inesquecível Mahatma Gandhi. Tem uma outra também que diz assim, abre aspas, o Sermão da Montanha continua ecoando nos corações de todas as pessoas que amam uma vida simples. Fecha aspas. É do espiritualista Gil Nunes. Então, Honorina, nossa proposta hoje é iniciar relembrando as circunstâncias em que Jesus proferiu este majestoso discurso. Convido agora você, Honorina, e os demais aí a fazermos uma viagem no tempo. Um TBT, como diz a nova linguagem da informática. É a gente ir lá exatamente para a Galileia, no período de 30 a 33 do primeiro século. A gente agora vai por lá para a Palestina. Muitos já sabem, já leram, mas outros, quem sabe, talvez não tivesse oportunidade, nem também curiosidade de saber, porque não está registrado nos livros sagrados, quiçá nos livros dos historiadores. Possivelmente também não vamos encontrar estas preciosas informações. Graças ao intercâmbio mediúnico entre os dois lados da vida, Chico Xavier psicografa, entre tantas obras fantásticas, esta aqui, Boa Nova.
Apareceu aí, Honorina, Sim, 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 sim. Apareceu. do Perfeito. escritor, poeta, jornalista, que fez até parte na Academia Brasileira de Letras, o inesquecível Humberto de Campos. Obra, por sinal, Honorina, muito divulgada, não só no meio espírita, como também no meio acadêmico em geral. E é no capítulo 11 desta obra que Humberto de Campos, de forma bela e poética, descreve as ocorrências daquele dia, levando o leitor, nós todos que vamos ler, que já lemos, nós vamos sim sentir parte do cenário. Este foi um grande acontecimento que a humanidade jamais esquecerá. Então, ele fala que logo que o mestre iniciou a boa nova, as notícias corriam para todos os lados. Na cidade em que ele se encontrava, era nesse dia em Cafarnaum, cidade que fica ao norte do Mar da Galileia. Hoje, apenas ruínas, por sinal, muito procurada, muito visitada pelos peregrinos cristãos de todos os continentes. Então, esta cidade Cafarnaum, neste dia, quando Jesus foi comentado que ele ia estar lá, a cidade ficou lotada de pessoas, Honorina, que vinham das mais distâncias aldeias, de lugares que, como por exemplo, a Nazaré, a cidade de Magdala, a cidade de Betsaida, cidade de Dalmanuta, essas pessoas oriundas de todos esses lugares lotavam a cidade, lotavam nesse dia a cidade de Cafarnaum. E todos, claro, ansiosos, aguardando o momento para ouvirem o mestre. Conta Humberto de Campos que os apóstolos também, os seus discípulos, eles eram muito assediados, ou seja, eram também muito procurados pelas pessoas. Por exemplo, Pedro, Filipe, Levi, Bartolomeu, entre outros, percebiam logo quando amanhecia, em frente às suas casas, já tinham pessoas ali esperando, pessoas doentes, pessoas tristes, pessoas com algum grau de sofrimento, que iam em busca de uma facilidade para um contato mais direto com Jesus e obterem, claro, sua cura, né? A solução para os seus males, Sim. dos mais diversos. Então, Humberto nos conta que nesse mesmo dia, logo cedo, na casa de Levi, um dos apóstolos, que mais tarde adotou o nome de Mateus. Por isso que a gente vê muito Evangelho de Mateus, mas foi esse personagem, Levi. Então, quando Levi abre sua confortável residência, pois ele era, Honorina, um alto funcionário do governo, coletor de impostos, posição de status na época. Ele então demonstrou uma estranheza, afinal, ele olhou para o grupo de pessoas e disse: o novo reino congregará todos os corações sinceros.
de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Olhou para o grupo e ele viu três daquele grupo que eram mais próximo dele. Ele então dirige o olhar para aqueles três e diz assim para um deles: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? Olhou para o outro: e tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? Para o terceiro: e tu, Passos, acaso tu edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? O grupo, claro, partiu, foram embora, com a esperança de mais tarde ouvir o mestre. Passaram-se algumas horinhas, lá se vem o mestre Jesus, acompanhado de André. Adentrou na casa de Levi. E os três conversaram tudo sobre a boa nova, como seria esse trabalho. E, a certa altura da conversação, Levi, o coletor, sorriu e disse essas palavras: Mestre Jesus, que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas ele, na mesma hora que fez esse questionamento, lembrou que no grupo tinha também pessoas saudáveis, porém simples, humildes, sem muitos, entendeu? Sem muita coisa, sem coisas materiais. Aí ele olha para Jesus e diz: quem conseguiria? Não, tudo que a gente pode querer, lógico, é dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes, saudáveis, destemidos e um bom trabalho na Boa Nova, aí sim, vale a pena, lhes cabe. Não vejo, porém, Mestre Jesus, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e muita bondade. Bateu-lhe no ombro levemente e disse: olha, meus irmãos, que mensagem! Que foi para Levi, mas todos nós estamos aí incluídos. Olha o que Jesus disse. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar as preciosas colaborações dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes, deserdados da imensa família humana? Minha filha Honorina, essa bate forte em cada um de nós. E aí, Humberto vai discorrendo de forma muito bela, muito contagiante. Ele diz que à tarde já estava indo embora.
E ele percebe, porque o Humberto de Campos, quando lá no mundo espiritual, como todos nós vamos ter essa oportunidade, eles têm acesso aos arquivos espirituais. Portanto, incêndio de biblioteca, incêndio de museu, incêndio não sei das quantas, tranquilo, tudo está registrado no mundo espiritual. É muito bom essa Verdade. doutrina espírita, porque nos traz a história por trás dos bastidores. E ele, Verdade. então, diz que o sol já estava indo embora, mas podia-se ver os seus raios dourando todo o mar da Galileia. E ele olha na encosta e percebe a multidão direcionando-se à colina que ficava ao lado do mar da Galileia. E ele, então, vê a dificuldade, Honorina, porque era muita gente. E aí, as dificuldades para subir das pessoas com problemas físicos, pessoas de mais idade, crianças, algumas as mamães carregando com tanto amor no seu colo, outros cegos, os mais novos vinham para assessorar aquele que não enxergava as dificuldades do morro, para que pudessem chegar e se acomodarem da melhor forma possível com essa esperança de ouvir a fala do mestre. Então, em determinado momento, diante desses olhares esperançosos, surge a figura do mestre, que com muita serenidade, com aquele olhar de muita compaixão, deixa perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Nada é por acaso, tudo tem uma razão. Ele, o mestre, direciona o olhar para Levi, porque estava ali Jesus esclarecendo principalmente aquele discípulo que representava a aristocracia intelectual entre os demais, na sua qualidade de cobrador dos tributos. Foi nessas circunstâncias que Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças. E sua voz, Honorina, caía como um bálsamo eterno sobre os corações infelizes, os desditosos, levando essa esperança para todos nós que fazemos parte da humanidade. E Jesus, então, inicia: bem-aventurados, pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados, pacíficos e os simples de coração. E o mestre continua com seu magnânimo discurso, que todo espírita conhece, porque Kardec teve, graças a Deus e os espíritos, colocou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de total revelação para todos nós nos evangelizarmos. Então, foi assim que Levi, quando Jesus conclui, viu que uma emoção bateu forte no coração dele. Naquela hora, ele compreendera a lição
do mestre. E Levi observou que as pessoas já estavam se levantando e se retirando para irem retornando às suas casas. E então ele tenta, Honorina, visualizar aquele grupo de pessoinhas que estiveram com ele logo cedo. E ele, naquela ânsia, naquela preocupação, escala daqui, desce para lá, ele conseguiu. Aí ele se aproxima do grupo, cumprimenta-os e faz o convite. Amanhã cedo, vão lá em casa. Vamos tomar um café juntinhos. E no dia imediato, Levi abre as portas de sua casa e os convivas penetram lá e Jesus estava também, participou da festa, do café, da confraternização, do congraçamento. Ele até dividiu também o pão. E o mais interessante foi que quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com tanta sinceridade de sua alma fiel, que o mestre contemplou e falou. Olha só o que o mestre falou. Então, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Olha, foi forte. Ouvir e compreender, ou seja, internalizarmos as palavras de Deus. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs, as bem-aventuranças, na verdade, são leis cósmica universal que Jesus compartilhou conosco, revelando-nos as experiências daqueles que já conseguiram vencer a si mesmo, que percorreu difíceis caminhos, escalando corajosamente e amorosamente as diferentes etapas, até o ápice dos ditosos, mundos felizes, destino de todos nós, herdeiros que ainda estagiamos neste orbe terrestre, que será a lei, ele se transformará, passando por várias etapas, em mundo feliz. A terra será terra dos ditosos. Então, estudando essa parte, aí fui ver aventurança. É da filosofia grega essa palavra. E significa, sabe, Honorina, um estágio superior. É o supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido da vida. Então, vamos nos encher de coragem, nos alegrar e conquistar com nossos esforços essa realidade que nos aguarda, iniciando ainda hoje, se possível, com uma simplesinha reflexão, onde o juiz será a nossa própria consciência. Agora eu me lembrei de um fato, né? Porque a gente não pode deixar de expor, falando sobre essa máxima de Jesus, dando oportunidade a todos. Ele quis dar oportunidade a todos. Lembrei-me do nosso Nean, que desde sempre, Honorina, mantém este abençoado
critério. Ou seja, convida todos que queiram aderir ao trabalho edificante. Exato. Claro, após um curso, um treinamento, mas somos sim todos capacitados para assumirmos nossas tarefas nos respectivos locais de assistências e de tratamento que ocorre, né, de uma forma geral na casa. E isso é muito oportuno e gratificante. E todo aquele que quer doar um pouco do seu tempo em benefício do próximo, a casa é de coração e de portas abertas. Portas não, lá é portão, né, Honorina? É o Voltão. portão logo de entrada. Exato. Ele está lá nos esperando. Nós todos deveríamos ser gratos diariamente, porque não encontramos assim essas oportunidades em qualquer esquina. É Claro que verdade. existem outras casas irmãs, mas o NEAM escancara mesmo, ele abre o leque. E tem mais. Honorina, você quer trabalhar em quê? E você quem se Isso. candidata ao. É muito importante isso. E Exato. isso tem sido verdadeira salvação, verdadeira libertação de almas. São muitos irmãos que estão já do outro lado e que agradecem através do nosso trabalho que nós fazemos lá nas segunda-feira. Eles agradecem. Conheci o NEAM, graças ao NEAM, me modifiquei, estou aqui já querendo trabalhar na esfera espiritual. Então, vamos voltar para nossas bem-aventuranças, porque nós precisamos fazer essa reflexão. Eu abri esse espaço porque eu também sou muito grata ao NEAM. Claro. Então, a gente pode perguntar, por exemplo, será que nós somos mesmos misericordiosos? Será que nós temos esse sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu numa desgraça? Será que a gente tem esse desejo de ajudar e salvar essa pessoa? A misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. Jesus trabalhou de forma que nós estamos atrelados. Temos que brilhar, temos que nos esforçar. Não podemos ser uma coisa deixando a outra. Exato. Vamos analisar aqui. Somos pacíficos? Compreendemos a necessidade urgente de trabalhar o perdão das ofensas? Precisa trabalhar a paciência. Até para a gente ter esse sentimento de perdoar. Paciência, obediência e resignação. A gente pode perguntar, isso é nas nossas reflexões, né? Interna que a gente faz com a gente mesmo, sozinho, no nosso quarto, no nosso lugar mais reservado. Deus está ali, então a gente pode perguntar isso a nós mesmos. Será que somos humildes? Lá no Evangelho a gente encontra, segundo o Espiritismo, eles dizem assim: o reino dos céus é dos simples. E eles dizem, Jesus alertou que a ninguém é concedida a entrada nos páramos celestiais sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Ele dizem que mesmo sendo ignorante, possuindo essas qualidades, será preferido lá nos páramos celestiais. Eles dizem que é bem melhor do que aquele que é sábio
porque o sábio às vezes fica orgulhoso, vaidoso, Verdade. e o orgulho é o terrível adversário da Verdade. humildade. Ele diz também lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo: não vos ensoberbais do que sabeis, porque, porquanto esse saber tem limites muito estreito no mundo em que habitais. Ou seja, a gente aqui não está com a verdade toda, a gente não sabe, a gente a cada dia, a gente busca mais, conhecer mais, mas enquanto a Terra está nesse estágio e a humanidade ainda tão infantil, nós não podemos saber tudo. E Deus nos permite que quando a gente consegue ter essa humildade e essa pureza de coração, a gente consegue. É muito mais valioso um coração bondoso do que um grande intelectual que só pensa mais no conhecimento e não compartilha, não faz nada pelo seu próximo. Outra perguntinha que vem: nossos corações, o que permitimos predominar? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia do egoísmo e do orgulho. Por isso que Jesus toma a infância, ele teve momento que ficou com uma criança. Ele toma como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. A gente sabe, criança é pura mesmo, só diz o que sente, só quer o que sente, fala o que sente, não Verdade. tem a mínima impureza ali, não tem a mínima maldade. A gente é que não quer perceber as nossas imperfeições. Temos a grande facilidade de nos desculparmos. Ah, desculpa aí, meu temperamento é assim mesmo. Aí vem aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. E a gente vai ali, sabe, catalogando cada vez mais ferramentas que se tornam verdadeiros grilhões e nos arrastam para séculos e séculos de reencarnações. Ainda não somos ainda preparados, não sabemos gerir nossos sentimentos viciados na vaidade, no orgulho e egoísmo. Todo orgulho, até mesmo de reconhecermos que erramos, a gente fica distante do perdão, a gente complica-se, porque vem rapidinho o remorso. É melhor a gente pedir o perdão e se auto-perdoar para poder não ficar com esse remorso que prejudica demais as nossas células que trabalham com alegria para manter o nosso corpo dentro, né, de um parâmetro normal. Então, bem-aventurados, ele diz, né, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente lembra nessa história aí de justiça, né? Que muitas pessoas aí são injustiçadas, muitos são até às vezes judiados no presídio sem ser o autor daquele delito. E então eu lendo há um tempo atrás A Caminho da Luz, Emmanuel nos contam uma história que eu vou aqui compartilhar com vocês. Ele diz que essa história ocorreu lá em Manila. Manila é a atual capital das Filipinas. Na época que ocorreu essa passagem, esse monge, ele era muito, assim, enraivecido, triste,
porque ele queria que o país dele ficasse livre do jugo dos espanhóis, que na época eles dominavam ali as Filipinas, né, a Manila, que hoje é a capital. E ele foi, Honorina, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis. E ele, então, lamentavelmente, é condenado à morte e conduzido ao Cadafalso, que era o lugar onde eles torturavam e dava fim àquele que eles chamavam de infrator, mas não era, né? Depois a gente sabe que o domínio de um país sobre outro não tem nada a ver com pacífico, com justiça. A gente sabe que cada um tem sua história, sua vida. É como a família da gente, né? Cada uma tem sua dinâmica. Então, aí ele conta, Emmanuel, que no instante lá do seu suplício, ele fica descontrolado, muito aperreado e chora. E aos brados fica gritando: o que foi que eu fiz? Por que eu mereço isso? Sou inocente. Onde está a justiça? Não mereço tão horrendo suplício. Ele chorava que todo mundo por perto escutava. Mas aí tinha um monge, amigo dele, que estava vendo esse desequilíbrio, esse tormento, essa tempestade que estava ocorrendo com ele, que às vezes a gente se sente no olho de um furacão. No caso dele, ele estava ali, nessa impaciência e se achando injustiçado. Aí vem o monge, amigo dele, e junto do ouvido dele, diz assim para ele: Jesus também era inocente. Aí Emmanuel conta que passa pelos olhos da vítima, né, daquele monge, um clarão misterioso que ele se transforma e se refaz. Ele seca as lágrimas e a serenidade volta ao semblante. E quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o parafuso sinistro, ele responde bem tranquilo e resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Então, essa história aí nos lembra o seguinte: nas ocorrências, mesmo infelizes e dolorosas, a gente não pode esquecer da mensagem de Jesus. É ela que nos vai dar ânimo, ela vai nos harmonizar, nos equilibrar, porque nós sabemos que a morte é só uma questão de troca, de dimensão. Isso. Hoje a gente está aqui, amanhã está lá. E estamos firmes na fé e na sinceridade dos ensinos de Jesus. Porque quando a gente falha, dá a entender que nós não fomos sinceros com as lições sábias do Mestre Jesus. Então, a nossa proposta é lembrarmos que em dificuldades, seja qual for, dentro de casa, no trabalho, no condomínio, o que for, tenhamos em mente sempre as lições de Jesus, porque nos conforta e nos dá, claro, ânimo para a gente. Tudo passa aqui, tudo passa.
Os amigos de Chico Xavier relembram, quando estão aí nas palestras, eles dizem que Chico costumava dizer para todos lá: meus irmãos, a estrada para o céu não é pavimentada, não. Não Exatamente. viemos aqui para a Terra para ficar em colônia de férias, não. Nos alertando que estamos aqui neste grande laboratório chamado Terra para cumprirmos um projeto que nos permitirá trabalhar nossos atavismos, reconstruindo-nos palmo a palmo, desvencilhando-nos, enfim, deste emaranhado kármico rumo à nossa felicidade eterna, onde não mais teremos dores, tristezas e aflições, e sairmos vencedores da roda do Sansara, tão comentada lá nos meios espiritualistas orientais. A roda do Sansara é esse ir e vir. A gente vai para lá e volta e repete os mesmos vícios, os mesmos erros. Fujamos dos comprometimentos que nos arrasta, vivendo, encarnando, desencarnando, reencarnando, enfim. Vamos cuidar melhor dos nossos corações, não apenas fisicamente, vou ver minha pressão. Vamos ver também espiritualmente, que é o sentimento. Isso. A mais poderosa e sagrada alavanca de todo o cosmo é o coração. E Deus permite que ele esteja aqui, sempre conosco. Em nenhum momento o amor divino se afasta dos nossos corações. Quando não pudermos ter solução para nossos problemas, façamos o exercício do silêncio, ensinado pelo grande espírito Meimei. Com certeza vai nos ajudar muito. Ele tem o título assim, esse exercício: o silêncio ajuda sempre. Eu tenho um tempinho, filha? Tem, você tem 6 minutos. 6 minutinhos. Certo. Vamos Tá ser bom? rapidinho. Aí ela diz assim: o silêncio ajuda sempre. Em que circunstância? Vamos lá. Quando ouvirmos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. E assim, irmãos queridos, tenho certeza que alguma coisa eu aprendi nessa noite. A primeira a aprender aqui sou eu. E espero que tenha contribuído com essas amigas, esses amigos que sempre estão aí, fidedignos a Jesus, fidedignos à majestosa doutrina espírita. Muita assim paz. Seja. Marilu, olha, eu estou arrepiada, não sei vocês, mas suas palavras, sua carisma, sua eloquência, a gente percebe que vem de dentro, lá do fundo do seu coração. É muito gostoso assistir a sua palestra, suas palavras, o seu amor,
A gente percebe que você faz com muito carinho. Muito obrigada, mais uma vez, por poder compartilhar desse momento ao seu lado. Muito obrigada. Eu tenho certeza que aqueles que estão aqui viram ao vivo e aqueles que vão ver depois, ficará gravado, né, nos canais, nas redes sociais do NEAM, vão se arrepiar com as suas palavras. Muito obrigada. O Sermão da Montanha nunca poderia ser tão bem falado e trazido, assim como foi por você. Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo muito grande no seu coração. Vou passar aqui os recados, né? Nossa, como nossa irmã falou, nosso querido Nean continua trabalhando. Afinal de contas, nunca paramos através das redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, né? No YouTube, no Telegram. Podem acessar nean.olinda. Os nossos trabalhos continuam sendo feitos, assistindo a tantas pessoas, tantos corações, né? Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer à presidente do centro, dona Silvia, o diretor mediúnico, doutor Irineu, né? Agradecer a oportunidade, a confiança, como nossa irmã bem falou, sempre está aberto aos trabalhos. Eu observei aqui que algumas pessoas estavam falando que está sentindo falta dos trabalhos, então venha trabalhar conosco. Nós estamos fazendo palestras todas as terças, quartas e quintas. Nosso irmão Roberto é o que está de frente, tem toda uma equipe, mas é aquela pessoa que está mais de frente e que vão ser muito bem assistidos. Eu queria pedir licença a todos e falar diretamente para o nosso irmão Dudu Nascimento, que ele é trabalhador tão querido, que está esperando aí nossa querida Laurinha, que vai vir aí com muita paz, né, com muita saúde, que Jesus possa auxiliar todos. E eu queria agora fazer a prece, né? Na verdade, eu vou passar para a nossa irmã, Mari Lourdes, para que ela possa fazer a prece e agradecer mais uma vez. E amanhã, quinta-feira, também tem palestra, né? Um abraço a todos. Mari Lourdes, a prece está com você. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço imenso. Sinta-se abraçada aí, tá bom? Obrigada, Jesus, por estas bênçãos de oportunidade. Que possamos a cada dia, Mestre, internalizar em nossos corações tuas sábias lições, contagiando-nos sempre com bons sentimentos, que neste momento possamos receber as luzes necessárias, nos harmonizando nesta imensa egrégora de muita fraternidade e paz. Obrigada, Jesus. Assim seja. Assim seja. Um abraço a todos, boa noite. Fiquem na luz. Obrigada, irmã querida. Muito Um beijo. obrigada. Muito obrigada.